Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Laura e hoje nós vamos conversar sobre um poema de Carlos Drummond de Andrade, esse grande poeta brasileiro que nasceu em 1902 na cidade de Itabira, em Minas Gerais. O poema se chama O Homem, as Viagens e além de ser um poema belíssimo, ele é conteúdo do Paz. Então vamos interpretá-lo. Primeiro, eu gostaria que vocês entendessem o contexto histórico em que esse poema foi escrito. Em 1973, num panorama assim, mundial, nós tínhamos a Guerra Fria entre Estados Unidos e a então União Soviética e a corrida espacial. O homem pisou na Lua em 1969, então o poema foi escrito 4 anos após a chegada do homem à Lua. Você deve se recordar, né? Foram 2 astronautas americanos, o Neil Armstrong, o outro eu não estou me recordando o nome agora, mas nós vamos falar do poema e não da corrida espacial, né? Então vamos nos concentrar nisso. O que mais? E no Brasil nós tínhamos a vigência do regime militar, né? Onde a diversidade de ideias e a diferença de opiniões não era nada bem-vinda. Então esse era o contexto histórico. Isso é importante para você entender, você já ouviu o poema lá na parte da aula, por isso que ele fala da questão da Lua, né? O homem vai à Lua, vai a Marte, vai a Júpiter, ele está fazendo uma crítica, ele está dialogando com o contexto histórico e fazendo uma crítica. Nós vamos falar disso mais adiante. Antes, porém, eu gostaria de fazer aqui um panorama da poesia do Drummond para nós entendermos como que esse poema se coloca, se contextualiza dentro da poética dele. Drummond publicou essa antologia poética aqui em 1962. Esse exemplar é uma edição, né, bem posterior, mas a primeira publicação foi de 1962. E em vez de organizar os poemas como muitos poetas fazem, né, por ano de publicação, por décadas e tal, ele organizou por temáticas. Então nós costumamos pensar na poesia dele de acordo com essas temáticas. Quais são essas temáticas? A primeira delas é um eu todo retorcido, que é onde ele tenta falar dele mesmo. Só que é muito importante você entender que ele não está falando aqui necessariamente do Carlos Drummond, o cidadão que toma um ônibus, paga a conta, trabalha, fica na fila do supermercado. Não é disso que ele está falando. Ele está falando de uma imagem de autor ideal, que é o que nós chamamos de eu lírico, eu poético. Ele constrói essa imagem para dialogar com a imagem de leitor, né? Que ele também constrói essa imagem de leitor. Nesse grupo, um eu todo retorcido, eu separei aqui algum, eu não vou ler, claro, todos os poemas, porque não é o objetivo da aula, mas é nesse grupo, um eu todo retorcido, que está, por exemplo, o poema de 7 Faces, que é considerado o poema em que ele se apresenta para nós leitores. E aí ele se apresenta como gauche, que é aquele que está à esquerda. Aqui não é esquerda política, tá, gente? Por favor, nós estamos vivendo esse momento politicamente complicado, mas o esquerda aqui não é político. A esquerda que está um pouco à margem, né? Um pouco fora do que é considerado direito, o normal, né? Então é o poema de 7 Faces, onde ele vai dizer exatamente isso: quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. E um outro poema dele que é bem famoso, também se insere nessa temática, é o José, né? E que ele inicia dessa forma: e agora, José? A festa acabou? A luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você?
você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Então são poemas onde ele procura interpretar esse eu que ele considera todo retorcido. O outro grupo de poemas é Uma Província, Esta, que são poemas em que ele vai falar da terra dele, de Minas Gerais, da vida na cidade do interior, de Itabira, que é a terra natal dele. Agora, da mesma forma que o eu todo retorcido não é necessariamente o Drummond cidadão, Uma Província Esta não é necessariamente Minas Gerais lugar físico, né? É uma interpretação que ele vai fazer por meio da linguagem poética, e ele vai falar disso para construir sentidos e significados. Então ele vai falar aqui, por exemplo, um poema muito famoso dele, que está aqui nesse grupo, é o Confidência do Itabirano, com aqueles versos muito famosos, né? Tive ouro, tive gado, tive fazendas, hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Então aqui, gente, não é necessariamente Itabira, a cidade do interior de Minas Gerais, como lugar físico. Aqui ele vai trazer para nós questões sobre o tempo e sobre a memória, que são temas muito caros, não só a poesia de Drummond, como a poesia de uma forma geral. O próximo grupo é A Família que Me Dei, né? E ele vai falar de questões de família, como o nome, né, o título já está dizendo. De novo, reparem, é a família que me dei. Então, é a interpretação do eu lírico sobre essas questões familiares. Nesse grupo de poemas, nós temos, por exemplo, o poema Infância, onde o eu lírico vai recordar momentos de sua infância. Quando a mãe ficava na sala costurando, o pai ia a cavalo para o campo e ele, menino entre bananeiras, lia a história de Robinson Crusoe. E no verso final, deixa eu localizar aqui para vocês.